Olá, queridos alinhados, sejam bem-vindos. Você já se inscreveu no nosso canal? Eu não acredito que você está perdendo essa oportunidade de conhecer histórias incríveis e grandes profissionais. Vai lá, Alinhados Podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos. Tem muitos episódios aí para você aproveitar e hoje não vai ser diferente. Toda quarta-feira nós estamos aqui, 7h30 da noite, para levar informações para você que nos acompanha. E que feliz é poder estar aqui compartilhando conhecimento junto com você. Vamos juntos? Porque eu convidei essa pessoa que eu já conheço há algum tempo, já fui paciente dele. E olha, gente, é incrível como, através da especialidade dele, que é a nutrição, ele tem feito a diferença na vida das pessoas em termos de saúde, porque ele é nutricionista naturalista. E a gente vai conversar aqui com o Dr. Frâncio Barros. Que prazer recebê-lo. Mais uma vez, que a gente já conversou muito, não aqui no Alinhados, né? Verdade. Mas estou muito feliz em recebê-lo, viu? Também é satisfação participar aqui com vocês, né, do podcast. Né? E aos homens dos aliados, fiquem atentos, porque aqui vai ter informações importantes para vocês, viu? Importantíssimas, vocês nem imaginam quanto. Mas olha, vamos conhecer um pouquinho da história. Eu sempre pergunto assim, quem é Dr. Frâncio? Você é filho de quem, Dr. Frâncio? Me diga, natural de Caruaru? Natural de Caruaru, nasci e criado aqui, né? Caruaru da Gema. Caruaru da Gema aqui, né? Da nata mesmo, tá certo? E sou filho, né, de Francisco Barros, né? É um conhecido mecânico aqui em Caruaru, conhecido como Chico do Carburador. Olha que coisa boa. E tenho 6 irmãos, né? Sendo que uma é irmã e mais um irmão, é um primo que criou-se conosco. Então irmão? É irmão também. Qual é o nome da mãe? Tá certo? Ela é conhecida como Luzinete. Dona né? Luzinete. Luzinete, né? Então a família era grande. Grande mesmo. Sou o primeiro, né? Sou o primogênito. Né? Então, vemos grandes histórias e eu devo a minha profissão, né, a vivência em família, né? Porque foi dali que surgiu a ideia de eu me tornar nutricionista. Olha que interessante. Dr. Frâncio estava contando pra gente, eu fiquei assim, encantada, que ele disse que a alimentação já fez parte da vida dele, natural, né? Uma alimentação saudável, desde a época do avô. Conta um pouquinho essa história. Pois é, meu avô era asmático, né? E aí, quando ele conheceu a Igreja Adventista, a Igreja Adventista tem uma mensagem sobre saúde, né, em que estimula os membros a terem saúde através de remédios da natureza, né? E através da alimentação, ele soube que a alimentação poderia curar o problema que ele tinha de asma, né? Então, ele mudou a alimentação e, como aconteceu, ficou curado da asma realmente. E a partir daí se tornou uma cultura de família, né? Olha que coisa linda, meu pai né? adotou o regime vegetariano, né? Então, nesse momento, ele parou de comer carne, o seu avô. Sim, parou de comer carne. E acabou curando a asma. E leite e derivados também. Olha que interessante. Curado da asma, né? Ficou, de asma, ele morreu de outra coisa. Mas menos de asma. Menos de asma, tá certo? Tinha algumas sequelas, mas não tinha mais crises, tá certo? A partir daí, o meu pai, ao conhecer também a Igreja Adventista, estudando a Bíblia, percebeu que a carne não fazia parte, né, da vontade de Deus, né? Ali para que o seu povo pudesse ter uma vida mais saudável. Eles falam sobre outras coisas também, tomar sol, né? Isso. Tem umas coisas bem interessantes são mesmo. 8 remédios da natureza. Quais Fala são? Um pouquinho sobre eles. Então, os 8 remédios o descanso, né? Então, o descanso é o quê? Você dormir cedo, dormir pelo menos às 8 horas diárias, sendo à noite, e cedo para que possa receber os benefícios da restauração, né, do corpo, né? Então, tem alimentação saudável, né? O que a Igreja Adventista prega é que sejamos vegetarianos, né? E isso tem um objetivo, tá certo? Então, tem a água também, beber água pura, é das estratégias da natureza para que possamos ter saúde. Exercício físico, ar puro, luz solar, temperança, que nada mais do que é você rejeitar aquilo que é ruim e você usar aquilo que é bom. Que interessante, tá, né? E a confiança em Deus. Sim. Então, são os 8 remédios da natureza, 8 princípios, né, de saúde, que se nós seguirmos,
teremos uma saúde mais equilibrada. Então, quando o senhor nasce, o senhor já nasceu dentro de uma família que tinha já um cuidado com a alimentação. Sim. Isso não foi nenhuma dificuldade para você? Não foi nenhuma dificuldade. A gente já criou, nós já fomos criados, né, nessa linha aí de ter um cuidado com a alimentação. Nunca comeu carne ou já comeu? Não, nunca comi carne. Provei. Eu tive curiosidade de provar. Mas depois, já de velho também? Depois, não, quando eu era criança, tenho assim uns 8, 9, 10 anos no máximo. Então... Você não gostou? Não gostei. Não gostei e não entrou, né? Então... Durante esse período, como era a alimentação? Você lembra? Na infância? Porque assim, criança é doce, tá descobrindo. É uma descoberta, né? Exatamente. Uma descoberta de muita coisa. E assim, tem convívio com outras crianças também que acabam comendo tudo, a gente fica curioso. Como eu acho que você teve também de experimentar a carne. Exatamente. Quando nós éramos crianças, né? Então, minha mãe tinha esse cuidado com a alimentação, né? A gente morando numa família rica, né? Sim. Então a gente comia mais aquilo que vinha da terra, né? Da terra. Então, feijão, arroz, macaxeira, inhame, né? Era o que nós mais comíamos, né? Comia doce, mas não era tanto, né? Tinha esse cuidado para não exagerar em alimentos que fossem trazer prejuízo à saúde. Que interessante. E aí você acaba descobrindo a nutrição em que momento da sua vida? Porque já era uma coisa que fazia parte do seu dia a dia, talvez você não tivesse nem consciência, né? Exatamente. Veja, a minha família é uma família de mecânicos. Meu pai é mecânico, meus irmãos são mecânicos. Eu já trabalhei na oficina mecânica, mas não como mecânico, na parte administrativa, né? Você nunca foi de mexer com a parte, não sei a mão na massa. Não sei apertar um parafuso. Então, eu senti que eu precisava, de um outro rumo. Não dá pra mim esse negócio aqui. Não é verdade? É. Então, como eu tinha esse vínculo com a alimentação, então eu resolvi fazer nutrição. Tá certo? Mas fui para a faculdade, mas já com essa ideia de trabalhar uma coisa diferente. Sim. Sair do normal, convencional. Do convencional e trabalhar com algo que fosse diferente, né? Como eu já era vegetariano, então eu investi nessa área, né? Vegetarianismo, veganismo, o crudivorismo, frugivorismo, né? Então, esse tipo de alimentação eu resolvi investir e atendo esses públicos, né? O público também, quem come carne também, eu também atendo. Sim. Né? Mas eu tratei de me rotular com essa linha. Sendo mais naturalista. Exatamente. Ô, doutor Francio, quando o senhor chega na faculdade, né, que se depara, obviamente que ele tem uma série de informações científicas e tudo mais, dentro daquilo que você já tinha aprendido no seu dia a dia, porque era uma coisa normal para sua família, o que é que te mais surpreendeu, assim? Nossa, olha isso aqui. Você lembra? Assim, do aprendizado mesmo, da experiência. Dentro da sua experiência, sim, com aquilo que você estava aprendendo na nutrição, essas descobertas aí. De estudos, né? Exatamente. Uma coisa que eu notei na faculdade, né, é que a questão do vegetarianismo, há um certo, na época, não sei hoje, sim, mas havia um certo preconceito. Eu acho que até hoje, né? Porque, assim, não é uma coisa que é muito conhecida, difundida, na verdade, né? Exatamente. Então, hoje está crescendo muito o veganismo, mas na época que eu estava estudando, estava em ascensão, mas havia um certo preconceito, né? É tanto que, quando eu resolvi o meu tema de TCC, que foi ligado a isso, a orientadora da época me aconselhou a mudar o tema. Olha só. Né? Porque poderia ser que eu fosse reprovado. E você questionou a ela nessa época? E eu disse, mas por quê? A ciência da nutrição também engloba essa parte aí. Sim, claro. Né? Claro. Também abrange essa parte aí, então não vou mudar não, vou continuar. Né? E continuei com a minha linha de raciocínio, né? Com, sim, o meu tema, e deu tudo certo, né? O TCC foi nota 10. Olha aí. Na verdade, eu fiz uma pesquisa de campo aqui, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do preconceito com o vegetarianismo, né? Mas que dentro do estudo da nutrição, no próprio livro que chama a Bíblia da Nutrição, né? Que é o Krause, né, fala sobre o vegetarianismo e os benefícios lá.
né? Muito bem. Então, o que chamou a atenção foi mais o preconceito que tiveram com respeito a esse tema. Muito interessante. Vamos lá, o senhor passa a atender e, obviamente, trabalhando mais nessa linha naturalista. Como é que foi para as pessoas receber isso? As pessoas, quando você, obviamente, você vai respeitar o paladar do seu paciente, né? Mas como é que foi colocando para o paciente os benefícios de uma alimentação mais natural, doutor Frâncio? Veja, eu atendo o paciente de acordo com o perfil dele. Certo. É claro que tem coisas que eu digo, olha, eu não admito isso aqui no meu programa, tá certo? Mas se você quiser usar por sua conta e risco. Porque não admito. Por isso. Então explicando o porquê. Não é? Muitos aderiam, não é? Àquele meu raciocínio, não é? Aquele meu estilo de dieta, não é? De passar aquela informação, e eles aderiam, tá certo? Alguns 100%, outros não, mas eu fazia de forma bem clara, mas deixava a critério do paciente querer escolha, né? cumprir ou não aquilo ali, não é? No entanto, tinha coisas que eu não admitia no cardápio. O que, por exemplo? Olha, carne vermelha eu não admitia no cardápio. De jeito nenhum. Por quê? Segundo a OMS, a carne vermelha está no grupo 2 de risco para o câncer. Então, se a pessoa ir buscar comigo uma dieta anti-inflamatória, como é que eu ia admitir carne vermelha no meu cardápio? Não teria sentido. Não teria sentido, tá certo? Então eu digo, mas fica por sua conta e risco. No meu cardápio está arriscado, olha, veja aqui que não tem. Para você não tem. Mas fica por sua conta e risco. Você usa se você quiser. Entendeu? Então, leite e derivados, né? Eu digo, olha, eu aconselho não tomar leite e derivados. Por quê? Porque é inflamatório, porque pode causar isso, pode causar... Então, mas está aqui, opcional. Se você quiser usar, você utiliza. Alguém vai estar dizendo assim, mas como assim, doutor Frâncio? Eu não vou comer carne, eu não vou comer leite. Eu vou substituir isso por quê? Né? Porque eu acho que é a pergunta que o senhor mais ouve falar. Sim, doutor, e eu vou comer o quê? Se o senhor não deixa eu comer isso. Pois né? Aí tem as opções vegetais, né? Os leites vegetais, como leite de amêndoa, leite de coco, leite de amendoim, o leite de castanha, né? Os leites de sementes. São todas essas bebidas, elas são riquíssimas em minerais, riquíssimas em vitaminas, né? Então eu aconselho que a pessoa faça uso desse tipo de bebida. Né? O leite, ele é taxado como a gente, para ter cálcio, a gente tem que tomar leite. Isso. Né? Porque foi preconizado, incutido na cabeça das pessoas, até uma questão cultural, que é isso, né? Para eu ter ossos fortes, dentes fortes, eu tenho que tomar leite. E assim, quando a gente olha para a natureza e a gente vê ali o bezerrinho, durante um período ele se alimenta do leite da vaca. Depois ele vai comer mato. Desmama, né? Desmama. Pois e não quer nem saber de leite. E aí, acho que a gente é o único ser humano, né, que toma leite, né? Na verdade. Fala um pouquinho sobre essa relação do leite e da saúde, da inflamação do corpo. Pois é, veja. O leite animal, o leite da vaca, ele é apropriado para o bezerro, tá certo? O leite animal, ele tem 3 vezes mais proteína do que o leite materno. No entanto, a criança está bebendo uma bomba de proteína. E isso não faz bem. Em relação a... como é que eu quero dizer? Em relação ao cálcio, isso realmente é cultural, mas é um mito, tá certo? O leite realmente, ele tem, por 100 ml, tem 120 miligramas de cálcio. 100 ml, tá certo? Mas eu só absorvo do leite 30% do cálcio. Eu preciso, por dia, no mínimo de 800 miligramas de cálcio. Então, se eu tomo um copo de leite, é o mínimo que eu consigo absorver. 300 ml de leite só vai me dar, no máximo, 100 miligramas de cálcio. Eu preciso de 800. Aí, como é que eu vou suprir só com leite? É tomar 1 Entendeu? litro de leite, mais de 1 litro por dia. Pois é, então ainda o que eu tenho de consumir de cálcio, a maioria vem do reino vegetal. O leite seria o mínimo. Não faria tanta diferença. Não, sem falar que o cálcio, o restante que não é absorvido, ele fica circulando na corrente sanguínea e causando danos, tá certo? Que danos esse? Pode causar cálculo renal,
ele participa junto com a gordura para bloquear as artérias, né, as veias, isso podendo causar trombose, arteriosclerose, né, entupimento das veias, podendo com o tempo, né, causar a longo infarto, prazo, né? É tanto que tem uma pesquisa da Universidade Federal do Pará, ainda de 2013, né, falando dos riscos para diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer. Né? Relacionados ao consumo do leite. Não, ele cita uma série de fatores de risco, mas o leite é um deles. Tá lá. Está lá. Veja, a gente tá falando do leite natural, né? Tirado da vaca natural, que é quase uma parcela mínima da população que acaba consumindo esse tipo de leite. Isso. Mais saudável, quer dizer, saudável em partes, né? Porque nocivo. Menos nocivo. E aquele leite em caixinha, empacotado, que tá lá no supermercado há 5, 6 meses, com prazo de validade lá em cima. Imagina a quantidade de aditivos que tem para manter esse leite. Exatamente. É um leite UHT, ele é esterilizado. Então, se ele é esterilizado, é para matar as bactérias nocivas. E os lactobacilos também, eles ficam inativos, tá certo? Sem falar que desnatura as proteínas, né? A alta temperatura, porque para esterilizar chega a uma temperatura de 142 graus, tá certo? Então desnatura as proteínas, fica de difícil digestão, né? E ali, para maquiar, eles enriquecem aquele leite com algumas vitaminas e minerais, né? Então é um leite altamente nocivo. É mucogênito, né? Mucogênico. Mucogênico. Mucogênico, gente, acho que o senhor pode explicar melhor. É a quantidade de secreção e de muco, por exemplo, uma criança que toma leite, se ela está com um resfriado e cria aquela secreção, né? Se ela toma leite, isso piora consideravelmente, né? Exatamente. O leite, ele aumenta a produção de muco, né? Tem a lactose, que muitos tornam a lactose somente o único vilão do leite. Mas não é. Tá certo? A lactose, ela provoca apenas manifestação gastrointestinais. Então, seria um desconforto intestinal. Exatamente. Para algumas pessoas. Exatamente. Então, cólica, né, gases, dispepsia, né, que é aquela eructação, que você fica com azia, aquele negócio, né? Arrotando, queimou, tá certo? Mas o grande vilão do leite são as proteínas. As proteínas causam 3 manifestações. Manifestação cutânea, gastrointestinal e respiratória. Então, o que aumenta a produção de muco são as proteínas e não a lactose. Tá certo? Então, por quê? Porque as proteínas presentes no leite, o nosso corpo não tem enzimas especializadas para digerir aquelas proteínas. Então fica lá, né? Ela fica lá causando inflamações, tá certo? Então o leite é um alimento inflamatório porque as enzimas que quebram as proteínas do leite estão no bezerro. É o bezerro que produz e nós não produzimos. Interessante. Entendeu? Então isso fica causando uma série de problemas, né, no indivíduo que toma leite, que é confundido, né, com outra origem, tá certo? Esse momento que está muito frio, né, muitas crianças no hospital com problemas respiratórios graves, né, e se retirasse o leite, resolveria grande parte disso aí. Por quê? Porque ele aumenta a produção de muco, então vai dar otite, né? Inflamações na garganta, sinusite, rinite, né? Amidalite, todas as ites possíveis, tá certo? E durante o tempo que você vai crescendo tomando leite, então causa gastrite, cistite, celulite, todas as ites possíveis, né? Que são relacionadas às inflamações. Grande parte é origem no leite. Se a gente tivesse que... Hoje você não consome o quê? Leite, que é o leite vegetal, que você substitui, né? Que Exatamente. Você falou. Hoje você não consome mais o quê? Além da carne e o leite e derivados. Eu não consumo açúcar e trigo. Tá certo? Então açúcar, trigo, leite, leite derivados e carne tá fora do meu cardápio.
né? Não consumo de jeito nenhum. Quando você passou a, por exemplo, tirar o açúcar, o que é que você percebeu no seu corpo que mudou? E você já era uma pessoa que cuidava da saúde, né? Exatamente. E eu deixei o açúcar, não está muito, mais recentemente. Sim, sim. Porque eu senti que mesmo com a alimentação que eu tinha, com o estilo de vida que eu tinha, eu comecei a sentir dores no corpo. Nas articulações. Dores nas articulações, né? Algumas focos de inflamações. E eu digo, rapaz, eu já tenho uma alimentação Tão saudável. Então, vamos retirar o açúcar agora para ver o que acontece. Né? E na retirada do açúcar, realmente, estou desinflamando. Né? É um processo, né? Para as dores que eu tinha no corpo, 90% já foi embora. Sem precisar de analgésico, que até, por sinal, eu não tomo analgésico porque eu sou alérgico a analgésico. Nem poderia tomar. Nem poderia tomar. Então, sem ajuda de analgésico, sem ajuda de antibiótico, sem ajuda de anti-inflamatório, então estou desinflamando naturalmente, não é? Já excluindo o trigo e o açúcar, né, do meu cardápio. O trigo acaba sendo outro grande vilão mesmo da alimentação e a gente tem acesso a trigo em praticamente tudo, né? Exatamente. Macarrão, pão, bolacha e por aí vai. Se a gente colocar os produtos industrializados, os produtos alimentícios, que não é alimento, né? Aquilo que a gente desembrulha, essa é a grande verdade, e que a gente mais consome, e o que mais pesa na feira mesmo, né, no supermercado, que são esses produtos. Exatamente. Que estão muito relacionados com trigo e glúten, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa ingestão aí. Olha, o trigo, vamos explicar por que o trigo hoje ele traz tanto prejuízo à saúde. Porque o trigo ele já foi o topo da cadeia alimentar. Em que época foi isso? Na época de Jesus e até antes de Jesus, né? O trigo ocupava o topo da cadeia alimentar. Era o alimento mais consumido. Era o mais consumido, era o mais rico nutricionalmente, né, por todos. Então, até hoje no Oriente tem o costume de comer pão com isso, pão com aquilo e tal, entendeu? Mas o trigo não era transgênico. Hoje o grande problema do trigo é a transgenia e a industrialização, o refinamento do trigo, entendeu? A transgenia, vamos explicar. Na época de Jesus, o trigo tinha uma cadeia de aminoácidos que era no máximo 30 aminoácidos. Hoje a cadeia aminoácidos do trigo, a cadeia proteica, contém cerca de 300 aminoácidos. Nossa. Então é muito difícil de ser quebrada, tá certo? Então precisa ter um super, e não temos. Tá Quer certo? dizer, é um milho que ele foi modificado no laboratório. O trigo. O trigo, na verdade. Exatamente. Trigo. Eu não que milho, agora viajei no milho. O trigo. E aí, quando ele é plantado, essa semente do trigo é plantado, ele já nasce geneticamente modificado. Modificado. Né? Não é aquele trigo que a gente OGMs, né? consumia há séculos atrás, que era saudável. Exatamente. Né? Então, ele é modificado geneticamente. E para que isso aí? Para que possa ter mais produção, porque Sim. quando você aplica esse processo de transgenia no grão, né, você pode plantar ele com um espaço menor. E outra coisa é para que não seja atingido por pragas. Tá certo? Entendi. Então, isso que eles fazem para as pragas acaba também trazendo prejuízo para a nossa saúde. Então, o trigo ele passa a ser alergênico, né, teratogênico, carcinogênico, todos os gênicos possíveis que você possa imaginar, o trigo, o milho, né, a soja transgênica também, ele traz esse prejuízo para a saúde, entendeu? Então, o problema do trigo está na transgenia e na industrialização, porque no refinamento tem os aditivos para branquear, né, que também é muito nocivo. Então, isso realmente acaba sendo impróprio para o consumo. Nesse caso, né, quando a gente faz essa transição, muda a alimentação, retira o trigo da alimentação, como é que o corpo normalmente responde? Né, o que é que acontece? E aí você substitui por quê? Por farinha de arroz? Assim, ou outras farinhas? Algumas coisas, né? Farinha de arroz, polvilho doce, né? A farinha de aveia também, a gente entra nessa substituição, né? Mas mesmo tendo, no meu caso, tendo essas opções, mesmo assim eu diminui bastante o consumo também,
porque não deixa de ser carboidrato. Aham. Né? Eles apenas não têm o glúten, mas também são refinados também. Entendi. Entendeu? Então, eu consumo, mas também... De maneira moderada. Moderada em pouca quantidade. Então, né? assim, se eu quiser agora, né, por orientação, querer tirar o trigo da minha vida, o trigo, eu devo substituir, obviamente, com a orientação de um profissional, por outros tipos de farinhas mais saudáveis. Exatamente. Né? No caso, a farinha de arroz, polvilho doce, farinha de aveia, a farinha de milho, por não ter glúten, tem a transgenia, mas também não contém glúten, né? Então... Acaba sendo mais saudável. Acaba sendo mais saudável. O trigo, quando você deixa de alimentar-se, você sente que você começa a secar, né? A desinchar. Desinchar, começa a liberar mais líquido no corpo, porque o trigo hoje tem esse poder nocivo de fazer com que você se sinta inchado, né? Reter mais líquido, né? Causa irritação, né? Tanto no estômago como no intestino, né? Tem pessoas que ficam até mais nítidas quando comem alguma coisa de trigo, começa a ter um refluxo, né? Mas um refluxo do ácido do estômago que começa a queimar, né? A irritar. Irritar. Tem pacientes meus que, olha, eu tô com essa tosse que não para, e era só o refluxo de comer Trigo, pão. Comer o pãozinho francês, né? Pãozinho francês. Que não é só trigo, né? Que não é só trigo. Exatamente. Então, o trigo, quando você para com o trigo, você começa a realmente desinchar, né? Desinflamar também, porque o trigo ele traz dores nas articulações, entendeu? Dificulta o sono, né? Se for falar, ele causa infertilidade, tanto masculina como feminina, né? Então, causa uma série de problemas de saúde que pode ser considerados graves também. A gente vê, obviamente a gente não sabe cientificamente, mas se fala que o açúcar ele tem o poder igual à cocaína de viciar os nossos neurônios, a nossa mente, de querer sempre mais. Porque é incrível, né? Quanto você mais come alguma coisa açucarada, mais você tem vontade de comer e comer e comer. Quando você diminui, é igual o café. Hoje eu não tomo café com açúcar, eu tomo café sem açúcar. Mas foi um processo, porque a gente não é habituado ao amargo na boca, né? Então, quando você toma aquele café e sente o amargo, você tem um estranhamento. Isso. Até você se habituar e tomar isso com tranquilidade. Mas fala sobre o açúcar. Realmente ele tem esse poder de viciar, além dos outros malefícios, doutor Frâncio? Não só o açúcar, Aline. O açúcar e o trigo, e também o queijo, derivados do leite, eles têm substâncias viciantes, tanto quanto as drogas como cocaína, heroína, né, que são bem comentadas. Por exemplo, o leite tem a casiomorfina, né, que é uma substância viciante no leite, principalmente no queijo, que está mais concentrado. Uhum. Tá certo? Mas o trigo também tem peptídeos, né, que são viciantes, né, tanto quanto a cocaína ou a heroína. Nossa Tá Senhora. certo? E o açúcar também é viciante. Isso é nítido. Se alguém gosta muito de comer pão e você tirar o pão dele, você vai querer ficar meio nervoso atrás do pão. Ele come tudo, mas tem que ter o pão, né? Porque é a reação mesmo de abstinência. O organismo pedindo aquele alimento, Pedindo, né? Então tem uma reação de abstinência. Você fica nervoso mesmo, fica meio irritado, né? Quando é acostumado a comer aquele determinado tipo de alimento, né? Não sei se é alimento, mas não é alimento, né? Não sei se a gente considera alimento. Mas causa crise de abstinência realmente, tanto o açúcar como o trigo, como o leite e derivados. Quando o nosso corpo está habituado a certos alimentos, né? Tá habituado, a gente come e não sente nada porque é gostoso e assim, parece que tudo que faz, é igual a música do Roberto, tudo que é ilegal é imoral. Como é? Por tudo que eu faço é ilegal, é imoral ou engorda. Ou engorda, exatamente. Né? E acho assim, que ele tá falando de alimentação. Eu aí, acho que sim, provavelmente. No aspecto mesmo de alimentação, você tem um hábito alimentar, de comer pão, de comer doce, de comer açúcar, de comer... nanana. Quando você começa a desmamar, né? Porque não vou fazer isso bruscamente, mas vamos lá. Você vai experimentar diminuir a quantidade de pão, de açúcar, de trigo na sua vida, até você deixar.
Quando você está nesse processo desinflamatório, o que é que pode acontecer com o nosso organismo com essa falta, doutor Francisco? Como é que o organismo responde? Olha, principalmente há uma mudança no humor. Você fica irritado? Fica irritado, certo? Pode sentir dor de cabeça? Pode sentir dor de cabeça, né? Pode sentir tontura, entendeu? No momento que o corpo está desintoxicando, agora vale salientar o seguinte, tanto faz um pedaço maior como um pedaço menor. O veneno é o mesmo? É a mesma coisa. Tá Não, certo? doutor, mas eu só vou comer uma colherinha. Pois é. Quando você está num processo desinflamatório, né? E você escorrega um tantinho, você regride, vamos dizer assim, 10 passos para trás. Entendeu? Então, importante falar isso. No momento desinflamatório, você tem que cortar a relação. Literalmente. Cortar a relação. Tá certo? Não se admite um pouquinho. Entendeu? Porque se nós formos falar de saúde, a saúde do ser humano, falando de forma integral, ele é fundado em 4 pilares. Né? A OMS só fala 3, mas alguns acadêmicos já acrescentam mais um. Uhum. Quais são? Saúde física, mental, social. Então, alguns acadêmicos já acrescentam a espiritual. Que eu acho super importante e fundamental. Certo? Exatamente. A espiritual, então, é formada sobre esses 4 pilares. E um depende do outro. Quando um está bem, os outros vão bem. Quando um está mal, afeta também. Desequilibra os demais. Exatamente. Tá certo? E a alimentação nociva, não é? Eu vou dar o exemplo do café, por exemplo. Tá certo? Ai, meu Deus, eu amo café, doutor Francisco. Mas eu tenho que falar dele. Ai, fala. Mesmo tomando sem açúcar. Pois é, veja. Primeiro, a qualidade do nosso café. Que é a treva, né? Isso. Normalmente aqueles que a gente consome, porque assim, um café de qualidade é relativamente caro e nem todo mundo tem condição de, no dia a dia, manter aquele café mais puro, com um grão mais selecionado. E isso é a realidade do brasileiro. Exatamente. A gente não vai mentir aqui. Mas vamos lá, veja, o café, ele mexe com a cognição, com a percepção, com o comportamento e com o humor. Tudo isso? Tudo isso. Meu Deus, será que vou ter que deixar de tomar café? Bem, é por sua conta e risco agora. A escolha é sua. É verdade. Açúcar, sério? O açúcar mexe com o humor, com a percepção, tá certo? Muda comportamento também, tá certo? Então, o trigo, a mesma coisa, né? Então, mexe com a saúde física, mental. Se mexe com o humor, vai influenciar na social. Também. Tá né? certo? Porque se você está mal-humorado, possivelmente você vai brigar com alguém, né? Exatamente. E se mexe com a percepção, com a cognição, mexe com o quê? Com a concentração. Com a mente. Com a mente. Com a mente, tá certo? E a mente aqui é o lugar, essa parte frontal aqui, é o lugar que se toma decisões, não é? E aqui, espiritualmente, é para onde Deus fala conosco. Então vai mexer no meu espiritual. Com certeza. Gente, tá entendendo que uma coisa leva a outra? É impressionante, tá tudo ligado, né? Tudo ligado, conectado. Tudo conectado. Como a gente fala na linguagem mais moderna, tá tudo conectado. Então, assim, incrível, né? Muito verdade. incrível. Meu Deus, eu vou falar sobre a minha experiência. Se eu parar de tomar café 2 dias ou 3, eu fico com dor de cabeça. Eu tenho dependência à cafeína. Abstinência. Crise de abstinência. Já experimentei, já fiquei Entendeu? muito tempo sem tomar café. Mas é muito ruim, meu Deus. Ai. Pois é. Até você se habituar, né? 30 dias é o suficiente para você Mudar o hábito. Mudar o hábito e você parar com as dores de cabeça. Tá certo? Mas é um processo, né, doutor Francisco? É um processo longo, duradouro, até porque, veja, mexer com a alimentação do ser humano, né, é algo muito íntimo. Muito íntimo. Muito Por quê? pessoal. Depois da respiração, a alimentação é o que nós entramos em contato com o mundo exterior. Então, a segunda coisa é a alimentação. Eu respiro, choro e mamo. E mamo. E é incrível, porque a gente, culturalmente, habitualmente, o senhor me corrija se eu estiver errada, a gente foi habituado, desde sempre,
As nossas relações familiares estão muito ligadas à comida, a refeições, a conversar. Festa de aniversário, todo mundo reunido, vai comer. Né? Um almoço em família, todo mundo reunido, vai comer. Então, assim, a nossa mente condiciona, eu acredito, que o prazer, né? A comida e alguns tipos de comidas que fazem parte daquele seio familiar, com uma relação de prazer, de satisfação, de bem-estar. Então, a gente quebrar esses hábitos, mudar, é muito difícil. Não é impossível. É verdade. Mas é possível, né? É possível sim, né? É possível sim, né? A alimentação, ela está ligada justamente com tudo isso, ó, com o meio social, tá certo? Na mesa, né? Você convida aquelas pessoas que são mais íntimos, né? Na mesa surgem muitas ideias, mas também une famílias inteiras, né? Então, a alimentação tem esse vínculo aí com tudo, social, com mental, com o físico, né? Com o físico causa doenças se for uma má alimentação, né? Mas também faz você ter uma saúde física invejável se você tem bons hábitos alimentares, né? Então temos que observar esses 4 pilares aí, né? E saber onde é que a gente... É igual a roda da vida, né? Que você vai lá e vai analisar. Peraí, minha saúde, eu tô cuidando? Vou pontuar de 0 a 10. Como é que nota eu daria? O meu espiritual, eu tô cuidando? E você vai. E aí você pega aquele que tá mais negligenciado, que tá mais ferrado e começa a mudar, né? Se é alimentação, por exemplo, começar a observar o que é que você tá comendo. É verdade. Assim, alimentação, para você mudar esses 4 aspectos, né? Então, realmente é importante começar pela alimentação. Tem que ter abstinência. Abstinência daquilo que é nocivo. Entendeu? São escolhas, né? E quando você escolhe um caminho, você deixa outro para trás. E você sabe que, olha, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, né? Exatamente. Como tudo na vida. Falando sobre espiritual, veja, a Bíblia fala sobre saúde. Não é verdade? Ela fala sobre saúde, né? Lá no Novo Testamento, né? Diz, na terceira epístola de João, né? Ele fala lá no verso 2 que Deus, acima de tudo, Ele quer que nós tenhamos saúde. E eu nunca vi uma geração tão doente. Porque, ó, hipertensão, diabetes, triglicerídeos, colesterol elevado. Os hospitais, gente, estão abarrotados de criança, de idoso, de adulto, com doenças crônicas que eu já citei, câncer. Eu nunca vi uma proporção tão grande. A gente conhece alguém que está passando por um problema de câncer ou que já passou. Tão grande, né? Então, assim, cada vez mais são diagnósticos cada vez mais intensos e com relação à população que está doente. E muitas vezes, quando eu procuro médico, que eu quero curar minha doença, porque não existe coisa pior na vida do que você estar doente. Exatamente. Você só valoriza a saúde quando você está acamado, você está doente, você está passando por uma situação, meu Deus, como eu queria estar saudável, estar com energia para eu ir trabalhar, para eu cuidar da minha família, para eu ir atrás dos meus objetivos. Aí você valoriza a saúde nesse momento. E aí, quando você avalia assim, o que é que o povo está fazendo de errado? Por que tem tanta gente doente? A gente tem que se perguntar. E o médico diz assim, doutor, olha, Frâncio, você tem diabetes. Você tem que fazer retirada do açúcar, diminuir muito carboidrato que vai se transformar em açúcar, nananã, e tem esse remedinho pra gente controlar no início, porque tá muito elevado, mas você tem que fazer o dever de casa, começar a fazer uma atividade física. Grande parte da população não faz. Pois é. Ela toma um remédio, achando que o remédio vai resolver a vida, né? Acho que o remédio vai resolver, tá certo? E aqui o remédio já está dizendo, remedia. É temporário. Não cura. Tá certo? O remédio remedia, não cura. Nós temos que lembrar da célebre frase de Hipócrates, né? Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Né? Então, grande parte das doenças hoje são metabólicas. Né? Metabólicas. E só é possível a cura se houver um hábito alimentar saudável, se você começar a utilizar aqueles remédios que nós falamos no início, né? Se colocar o sono em dia no seu devido lugar. O próprio sono é um sinal. A falta de sono
Você dorme e acorda ou não dorme bem, já é um sinalizador de que você não está bem, né? Exatamente, né? Porque, olha, para que serve o sono e nós dormimos cedo? Para que o nosso corpo entre em processo de restauração. Se você não dorme, como é que o corpo vai restaurar? O fígado, por exemplo, ele começa a ser revitalizado mais ou menos 1 hora da madrugada. Mas ele só faz isso se você estiver em sono profundo. Quer dizer, eu tenho que já dormir mais cedo. Exatamente. Para conseguir chegar nesse sono. Em sono profundo, no sono REM, né? Tá certo? Você tem que estar em sono profundo, senão não acontece essa revitalização. Entendeu? E assim são os outros órgãos. O cérebro passa também por limpeza, começa a limpeza dos órgãos. Tá certo? Mas isso acontece se estivermos o quê? Dormindo bem. E profundamente. Então o sono, por isso que o sono é considerado um remédio. É considerado um princípio de saúde que deve ser seguido. E hoje o que a gente mais encontra, principalmente essa juventude, não dorme mais. Tá certo? Não dorme mais. Conectados. Então uma geração assim, quase que de zumbi, né? Não dorme, só conectado, né? E sem falar que as telas também. Isso. Né? Traz um prejuízo incrível. Quando a gente fala da questão do sono, e assim, os especialistas falam que a gente tem que fazer higiene do sono. Então não adianta eu ir para a cama com o celular, com a TV ligada, com luz acesa. Quer dizer, você tem que preparar, ou pelo menos indicar para o meu corpo que eu vou dormir. É o seu momento de relaxar. Se você não faz isso, possivelmente você não tem um sono reparador, né? Com certeza, né? Então, o ideal é dormir, assim, se levarmos em consideração que o fígado é um dos primeiros órgãos a ser limpo, pelo menos até 11 horas já deve estar dormindo. Até 11 horas. Mas o ideal é que fosse um pouco mais cedo, né? Tá certo? Então, o sono é um catalisador incrível, né, para você ter saúde. Aí, como falamos, alimentação saudável, o exercício físico, que é muito negligenciado hoje em dia também. É um grande catalisador da saúde. Né? A ingestão de água, que é tão importante. Tá certo? Serve como limpeza do organismo também. É muito negligenciado. O sol, que praticamente nós vemos dentro de casa, dentro de escritórios. Ou quando nos expomos ao sol, estamos de protetor solar, né? Exatamente. Para proteger a pele contra câncer de pele. Há muito tempo, né, lá no Antigo Egito, que foi uma das nações que tinha a medicina mais desenvolvida naquela época, né? Tinha lugares chamados solares. Que as pessoas que estavam doentes colocavam lá nos solares para eles receberem sol para serem curados. Né? E isso tem fundamento, né? Porque a vitamina D ela é um dos antídotos mais poderosos contra muitos tipos de doenças. Quem tem a vitamina D em dias, né, assim, em um nível adequado, né, então é blindado contra vários tipos de doenças, inclusive câncer, depressão e doenças articulares. Né? Então é blindado com a vitamina D, entre outros. O doutor Francisco, a gente sabe que o senhor trabalha hoje com programas específicos. Né? Por exemplo, alguém chega com uma reclamação de, doutor, eu tenho uma obesidade que eu tenho efeito sanfona. Eu já tomei vários remédios para emagrecer, eu emagreço, daqui a pouco eu engordo o dobro. Isso. Eu até cuido da minha alimentação. Tem a história, né? Eu já até cuido da minha alimentação, mas eu não consigo emagrecer. O próprio processo, né, de cada pessoa, assim, eu tenho um colesterol elevado e eu até sou cuidadosa, eu não como manteiga, eu não como embutido, mas meu colesterol continua alto. São protocolos individuais? Como é que funciona isso, para a gente entender? Os protocolos que hoje eu aplico, né, para as pessoas, né, na época da pandemia, como tudo foi fechado, né, eu comecei a aplicar um protocolo base para todo mundo. Depois começou a surgir as especificidades, né? Então nós começamos a aplicar um protocolo específico agora para determinado tipo de pessoa. Se ele tem um problema, eu vou direcionar o protocolo para aquilo ali. Né? Então a gente usa os recursos da natureza, da fitoterapia, né? De ervas, suplementos, né? para atingir
realmente o objetivo é em um curto, em um espaço de tempo menor, né? Em curto espaço de tempo. É como se eu pegasse, por exemplo, se eu tenho um problema, eu tô com problema hepático, meu fígado está intoxicado e eu tô tendo problemas, enfim, tô com esteatose hepática, vamos citar, que é gordura no fígado. Quando esse paciente te procura, você faz um protocolo para desinflamar o fígado. Exatamente. E, consequentemente, o corpo, o organismo o corpo, mas ganha... a gente vai atingir aquele órgão-alvo ali que está sofrendo mais. Entendi. Entendeu? Então, hoje a gente trabalha nessa linha. Nessa linha. E a resposta do organismo é quase que imediato mesmo, né? Sim. Porque aí você vai... Por exemplo, veja, eu tratei um amigo, né? A gente tem um vínculo, trabalhamos juntos pelo menos um dia por semana. Sim. Né? Que ele tem um problema de saúde, tem gota, né? Que a gota, gente, ela incha as articulações. Exatamente. Ela não consegue nem andar direito, né? Cristais de cálcio se agregam ali nas articulações. Isso, e começa a inchar, fica avermelhado. Fere, né? E eu apliquei um protocolo para ele, né? Que já fazia 8 anos que ele não sabia o que era não sentir dor. Nossa! E 20 dias foi o suficiente para ele não ter nenhuma dor. O sonho de muita gente que está assistindo a gente agora, né? Tem outra paciente que ela tinha condropatia patelar no joelho. Né? O que é isso, condropatia? É uma inflamação na patela do joelho, certo. Entendeu? E ali ela chegou amparada, né? Sem conseguir andar. Por parentes, né? Um no braço, outro no outro, para lá se consultar. Eu apliquei o protocolo para ela, né? E com 3 dias ela não tinha dor. O protocolo é só alimentar, doutor Frâncio? Não, tem alimentação, tem o auxílio de chás, de ervas, tem o auxílio da fitoterapia, suplementos, né? Entendi. Que a gente passa cápsulas, né? Então, tem o auxílio de alguns recursos. Mesmo sendo uma coisa muito direcionada, a indicação é de que esse paciente passe a não consumir alguns tipos de alimentos nesse período. Sim, né? Porque aí começa com dieta líquida, são 10 dias de dieta líquida, 20 dias de dieta crua, né? Os outros 10 dias, são 40 dias no total, no protocolo. O protocolo, 40 dias. Né? Os últimos 10 dias ele passa a consumir uma dieta cetogênica ou low carb, né? Que é com baixo carboidrato. Muito baixo mesmo. Eu já fiz. Lembra que eu fiz, né? Lembro sim. Fiz com o Dr. Frâncio e foi incrível o resultado que eu tive. E assim, senti fome? Não senti fome. Não senti. Aline, é verdade, você não sentiu fome? Não senti fome. Porque a dieta líquida, eu digo assim, a nossa mente, ela tem que estar preparada para passar por desafios. Exatamente. Quando você se prepara mentalmente para passar por esse período com acompanhamento, você passa esse período com muita tranquilidade. Você pode até sentir o corpo desintoxicando, sentir alguma coisa. Eu tô meio, né? A cabeça parece que tá meio mareada hoje, parece que eu vou ter uma dor de cabeça, porque você tá entendendo que o seu corpo está reagindo a uma falta ali. Exatamente, né? Tá desintoxicando. Isso nós chamamos de crise curativa, né? O que é uma crise curativa? Você tem toxinas ali no teu organismo, principalmente no intestino, né? Que estão ali há décadas. Grudadas. Muitos anos. Grudadas justamente nos resíduos, né? Fecais que estão ali no intestino. A partir do momento que você começa a fazer uma limpeza, então essas partículas elas se desprendem, liberando toxinas, que vai desencadear alguns sintomas que parece que você está adoecendo. E não é. Você está desintoxicando. Você é uma crise curativa. Você apresenta os sintomas de adoecimento, mas só que você está melhorando. Que incrível, né? Entendeu? E o corpo trola a gente, né? Sim. Não faz isso não, que isso vai fazer bem. Eu quero que você continue comendo porcaria. É verdade. Olha, existem alguns sabotadores da saúde, né? E 3 deles estão relacionados à alimentação. Os principais são, veja, alimentação imprópria. O que é alimentação imprópria? Aquilo que faz mal. Refeições irregulares. O que é uma refeição irregular?
Uma hora você almoça com tudo que deve ser almoçado? depois no outro dia você faz um lanche, né? No outro dia você não come, ou toma só um suco, ou não. Então, refeições irregulares. Não tem regularidade nas refeições. Uhum. Você tomar café da manhã, você almoçar direitinho, jantar, tá certo? E a outra são irregularidade nas horas de comer, tá certo? Os outros dois são falta de exercício físico e irregularidade nas horas de dormir. E são 5 sabotadores que sabotam a saúde como um todo, né? A saúde integral, quebrando aqueles 4 pilares, tá certo? Então, hoje existe há muito tempo que existe, né, um ensinamento sobre a quantidade de refeições. Porque tem vários protocolos que a gente já ouviu falar, né? Faz 6 refeições dia, ou faz só 3, ou faz um jejum intermitente. A gente não faz um jejum intermitente de 2 dias sem se alimentar. Isso. Né? Enfim. Veja, nós deveríamos nos alimentar, o nosso corpo suporta 2 ou 3 refeições diárias. Consegue. 2 ou 3 refeições diárias, tá certo? 3 refeições ficariam para aquelas pessoas que realmente trabalham no pesado. Que precisa de uma energia maior. Exatamente. E 2 refeições para uma pessoa que tem uma atividade mais, como é que se diz? Parado, né? Trabalha Então, no escritório. Trabalha num áudio ali, como o nosso querido Isaías. Exatamente. Então, precisaríamos apenas de 2 refeições diárias, seria o suficiente para uma pessoa que não tem uma atividade intensa. Que não gasta tanta energia. Aí, quais seriam essas refeições? Almoço e jantar ou almoço? Como é que seria? Café da manhã. Esse é o principal. E almoço. Não jantar. Não precisaria. Você faria um jejum do meio-dia até o outro dia de manhã. Exatamente. Tá certo? Encara, Isaías? Não. Precisamos somente disso para sobreviver, né? Hoje o mundo está doente pelo excesso de alimentação. Isso. Tá certo? A gente não vê pessoas muito doentes porque come pouco. É porque come muito. Ou muito. então come pouco, mas come pouco de maneira errada. Exatamente. Quer dizer assim, não, eu como pouco. Não é? Mas se você comer na verdade com aquele prato que tem um colorido, né? Você se alimentar de frutas, verduras, legumes, de nozes, cereais, sementes, né, leguminosas e tal. Você vai conseguir nutrir seu corpo sem a necessidade de comer. Exatamente. Outras bobagens. Né? Por que a pessoa come muito hoje? Primeiro porque exclui o alimento cru do prato. Então, como alimento processado que engole rápido. Isso. Tá certo? Se você comer como o Ministério da Saúde adverte, tá certo? 50% da alimentação, ou como orienta na verdade, deve ser crua, de toda a refeição. Saladas, se for de manhã, verduras. Metade do prato ser frutas. Se for no almoço, metade do prato, salada. Tá certo? Se você fizer isso, você chega à noite sem tanta fome. Tá certo? Aí você faz, se precisar, um pequeno lanchinho. Né? Então, pelo menos metade da alimentação tem que ser crua. Tem que ser crua. Que dá essa satisfação, né? E por que não fazer lanchinhos? Porque o nosso organismo não tem essa capacidade de receber alimento de 3 em 3 horas. De fazer a digestão. Por quê? Porque a digestão, o nosso estômago se esvazia com alimento saudável entre 4 e 5 horas. Então não é rápido. Com saudáveis. Saudável. Mas uma carne, por exemplo, ela passa quanto tempo no nosso intestino para ser digerida? Olha, da boca até ser evacuado, no mínimo 2 dias. Imagina um carnívoro, um cara que vai pra churrascaria e come um boi. Pois é. Ele passa maus bocados, né? Porque aquilo vai podrificando mesmo no sim. intestino.
Existe algumas toxinas chamadas putrescina, cadaverina, tá certo? Misericórdia. Que isso é encontrado na terra lá do cemitério. Nos cadáveres. Nos cadáveres, né? E esse mesmo apodrecimento acontece dentro do organismo. Sem a gente perceber. Não percebe. Tá lá no intestino. Entendeu? Não percebe. Mas essas toxinas vão para a corrente sanguínea causar prejuízo para a saúde, né? Então... Porque o que já é evacuado, colocado fora ali no cocô, já não presta pra nada, né? Não. O organismo já descartou que não me serve. Exatamente. Né? A evacuação normal, né, ela acontece entre 30 e 36 horas. Passou disso, é constipação. Já não é saudável. Já não é. Então, por algum motivo, né? Então, se você bebe água, você ultrapassa esse tempo, entendeu? Se você não faz exercício físico, você também ultrapassa esse tempo, entendeu? Se você come muito alimento refinado, você ultrapassa esse tempo, né? Se você come a carne, você ultrapassa esse tempo. Então, os hábitos de vida, né, atrapalham o intestino. O intestino é o segundo cérebro. Isso. Depois do cérebro o órgão que tem mais terminações nervosas é o intestino. Tá certo? O cérebro precisa de serotonina, dopamina, né? Mas vamos falar de serotonina. Para dar bem-estar e alegria para o ser humano. Uhum. Tá certo? Mas dos 100% de serotonina que o corpo precisa, apenas 5% é produzido no cérebro. E os outros 95% é onde é produzido? Do intestino. No intestino. Então, se eu tenho um intestino com prisão de ventre, passo 2, 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro. Eu tenho mais tendência a irritação. A problemas emocionais, a problemas mentais. O próprio enfesado que a gente fala, ai, fulano tá enfesado, tá com raiva, tá... Isso. É a quantidade de fezes que Isso. ele pode ter no intestino acumulado. Exatamente. Por isso que isso causa um mau humor, um estresse, né? Exatamente. Então, problemas emocionais, alterações de humor, alterações de comportamento, né, é ligado ao intestino que não está saudável. Tá certo? Pelo que é ser ingerido, né? Pela má alimentação. Pelo que você come. Entendeu? Então, assim, é uma relação muito grande, né, entre saúde e alimentação e saúde integral. Físico, mental, social e espiritual. Ô, doutor Frâncio, se a pessoa que está assistindo a gente agora, né, quer começar a mudar a história da vida dela, porque ela percebeu que, nossa, eu tô tendo insônia, eu tô muito, sabe, entediada, eu tô muito estressada ultimamente, ou eu tô com problema de saúde que eu já fui ao médico, já tomei remédio, não resolveu. Que dicas você daria para ela, através da alimentação, começar a mudar essa história e ter mais saúde? O que é que ela precisa começar a eliminar? Precisa não consumir. E é que a gente falou nem de embutido aqui, né? Mortadela, salsicha, calabresa. Está no grupo 1 de risco para o câncer. Tudo isso aí. É verdade. Olha, Harvard, a Universidade de Harvard, que é uma das mais conceituadas do mundo, fala que apenas 50 gramas de carne embutida, de carne processada, é o suficiente para causar câncer. 50 gramas por dia. E se consome muito mais. Exatamente. A carne vermelha, apenas 85 gramas de carne vermelha por dia para causar câncer. Se consome muito mais. Pessoas que consomem quilos de carne, sei lá. Gostam muito de carne. Na verdade, então, para você ver... o risco que a gente corre diariamente. Então, se você quer mudar, tá certo? Mudar. Primeira coisa, coloca em ordem o teu sono. Tá certo? Porque quando você não tem assim uma qualidade de sono boa, a probabilidade de você escolher alimentos nocivos no outro dia é muito maior. Você já acorda irritado. Né? Você precisa de algo para sanar aquela ansiedade que você acorda quando você não dorme bem. Para sanar a irritabilidade, você vai procurar um docinho, vai procurar uma massa ali, para
você suprir. É por isso que a massa e o doce é considerado o quê? Uma droga. Isso, porque dá prazer. Exatamente. Dá satisfação mesmo. Exatamente. Então, a primeira coisa é colocar em ordem as horas de sono. Se você colocar em ordem as horas de sono, no outro dia você vai fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Tá certo? Primeiro você vai ter tempo de organizar a tua rotina alimentar. Porque você vai acordar mais cedo, dá tempo de fazer um exercício físico, dá tempo de você programar, eu vou comer isso no café da manhã, vou fazer isso no almoço, vou fazer isso no jantar. Então, primeira coisa, organiza o sono, tá certo? Mas eu não consigo dormir cedo. Então, começa a fazer exercícios. Não tira a tela, não é? Para de comer carboidrato à noite, principalmente quem é acima dos 40 anos, né, deveria evitar o carboidrato à noite, tá certo? Porque o carboidrato, ele estimula, né, é super estimulante, e o organismo o aparelho digestório vai passar muito tempo ali digerindo aquilo ali e atrapalha o sono. Então, procura comer algo levezinho mesmo. Passou dos 40, evita carboidrato à noite. Tá certo? Então, primeiro, para você que tem uma qualidade de sono melhor. Segundo, evita as telas, evita o trigo, evita o açúcar, evita bebidas estimulantes como café, né, como chás estimulantes, chá preto, chá mate, né, tudo isso aí. Evita frituras, né? Então, essas são as primeiras medidas, né, para você ter esse controle e ter uma qualidade de sono melhor. Depois que você fizer isso, fazer o restante vai ser mais fácil. Organizar a tua vida de exercício vai ser mais fácil. Organizar a rotina alimentar vai ser mais fácil, né? Então começa por aí. Quer organizar? Começa pelo sono. Muito bacana, gente. Eu ficaria mais 1 hora, gente, conversando aqui. Hoje, o Dr. Frâncio Barros trabalha com protocolos, com programas muito especiais. Sempre foi, né? Mas muito específicos para a sua demanda. Então, eu não sei o que é que você está sentindo, que desconforto você está passando, ou que doença você já tem crônica, que você já leva durante muito tempo, que você, através dos remédios ou de algum tipo de orientação, não conseguiu controlar. De repente, você está consumindo um alimento que você nem imagina que ele pode ser ali o grande pivô, né, desse problema de saúde. É verdade. E assim, eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de experimentar coisas novas ou novas maneiras de ver a nossa saúde. Isso. E a gente sabe que a relação alimentação e saúde, e fora todas as outras coisas que o senhor já detalhou bem aqui, estão muito ligadas, né? Estão muito relacionadas. Então procura o Dr. Frâncio. Onde é que a gente encontra o Dr. Frâncio? Qual é o @? Onde é que a gente consegue encontrar para que as pessoas procurem mais saúde? Exatamente. Procura no Instagram, né? Nutricionista Frâncio Barros. Né? Tem pelo WhatsApp também, é o 954300464. Hoje estou atendendo na Bioclean, né? Fica na Rua Barão, lá no Salgado. Né? Mas entre em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp que vai encontrar. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? De verdade. Eu que agradeço. Parabéns pela família Lima. Eu fico olhando os meninos, os filhos, eles são uma graça, gente. Porque eles têm uma alimentação muito saudável, já faz os alimentos ali, participam diretamente, né? É verdade. Isso ali importante. eles gostam de participar desse momento. E é importante participar, tá certo? Para que criem o hábito desde A cedo. criança, para ter um bom hábito, se ela participar da preparação do alimento, ela vai aderir mais fácil àquilo ali. Pois é, ele traz receitas, traz dicas bem bacanas lá no Instagram. Gratidão, viu? Muito obrigada. Grato também. Tá bom. Paz e bem para você. Que delícia, né? A gente ter esse encontro com o Dr. Frâncio Barros, nutricionista naturalista, para trazer mais saúde. Você viu quantos alimentos que a gente acaba ingerindo e que faz mal? Eu volto a conversar com você próxima quarta-feira, 7h30 aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, corre. Alinhados Podcast e também, compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo que gosta de obter informações importantes. Beijo para vocês. Paz e bem. Até quarta-feira. Tchau, tchau.